Ele era uma criança normal, porém, ele não tinha alegria. Pega essa Bíblia lá e vamos abrir comigo a palavra do Senhor maravilhosa. Toda palavra encontrada aqui sempre tem algo novo a nos trazer todos os dias. Hoje, a nossa leitura vai ser lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, mas a gente vai ler só o finalzinho que diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Então, hoje a gente vai contar a história do Pedrinho. Isso mesmo, o Pedrinho era uma criança que ele era uma criança normal, tá? Ele era uma criança que ele era muito rico. Ele era muito rico, ele tinha pais maravilhosos que trabalhavam bastante e davam do bom e do melhor para ele. Pedrinho, ele andava com os melhores carros, ele viajava por todo o mundo. Pedrinho conhecia muitos lugares diferentes, ele já tinha ido até para o Walt Disney de carro, ele adorava viajar. Pedrinho já tinha andado no caminhão dos bombeiros e ele adorava quando a sirene dos bombeiros tocavam e ele sentia a emoção de estar andando no caminhão de bombeiros. Pedrinho, ele era uma criança normal. Ele era uma criança normal. Ele tinha muitos carrinhos e o que ele mais gostava de colecionar eram carrinhos. Pedrinho tinha prateleiras de carrinhos e ele andava com esses carrinhos por toda a sua casa brincando porque ele tinha muitos carrinhos. Pedrinho, ele tinha os melhores materiais escolares, ele tinha muitas canetinhas, muitos lápis de cor, ele fazia desenhos lindos, pintava, desenhava, recortava. Ele era uma criança normal. Porém, ele não tinha alegria. Ele era uma criança normal que não tinha alegria. Aí, ele frequentava uma igreja onde tinham muitas crianças, muitas crianças. Tinha o Joãozinho, tinha o André. E olha que o Joãozinho e o André, eles não eram ricos. O Joãozinho, recentemente, tinha perdido o papai dele. Ele não tinha mais papai dentro de casa. O papai dele sofreu um acidente de carro e foi embora. Mas mesmo assim, Joãozinho era feliz. Ele gostava de ir nos cultos, de cantar louvores a Deus, e o hino que ele mais gostava de cantar é aquele assim, ó: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E Joãozinho pulava e cantava essa música maravilhosa. Já Andrezinho era uma criança muito feliz, mas ele não tinha nem perto de todos os brinquedos que o Pedrinho tinha. O Andrezinho, ele tinha o sonho de ter muitos brinquedos para ajudar crianças pobres, porque ele era uma criança que não tinha muitos recursos. Aí, tinha também mais crianças nessa igreja. Nessa igreja tinha a Júlia. A Júlia era uma menina tão linda, porém ela teve uma doença que o médico disse que ela não ia viver por muito tempo. E o que ela fez? Ela começou a orar junto com os seus amiguinhos da igreja e Jesus curou a vida dela. Por isso hoje ela frequenta os cultos na igreja dela com muito entusiasmo. E ela também gosta daquela música: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E sabe o que ela mais adora fazer? Louvar o Senhor que curou a vida dela. Mas junto com a Julinha, também tinha outra criança que se chamava Laura. A Laura, ela era uma menina apaixonante. Ela era querida, ela era carismática. Porém, os papais da Laura não eram cristãos. Então a Laura ia todos os dias para o culto sozinha. A igreja era perto da casa dela e ela se arrumava todos os dias que tinha culto e ela ia linda louvar o Senhor. Ela gostava de frequentar a casa do Senhor porque ela sabia que ela orando, falando com o Papai do Céu, no momento certo, Deus trabalharia na casa dela. E assim, o Pedrinho, ele ficava olhando todas essas crianças, a Julinha, a Laurinha, o André. Ele ficava olhando todas essas crianças e ficava imaginando o que ele tinha de diferente. Que ele era uma criança normal, mas sem alegria. O que estava faltando na vida do Pedrinho? Como foi o versículo que a gente leu, você lembra? Dizia assim: mas enchei-vos do Espírito. E a Bíblia nos fala lá em Gálatas que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele nos dá alguns frutos. Entre os frutos do Espírito nós temos a alegria. O que estava faltando na vida de Pedrinho era a alegria.
porque essas crianças que frequentavam a igreja não tinham tudo que Pedrinho tinha, não andavam de carros glamurosos, não tinham coleções de carrinhos e muito menos uma casa maravilhosa como o Pedrinho tinha. Mas eles tinham algo que Pedrinho não conhecia, que era a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é tudo que nós precisamos. A palavra do Senhor é o que nos conforta, é o que nos alimenta. Na palavra de Deus nós lembramos, todos os dias quando lemos, que Jesus é o nosso médico capaz de nos curar. Jesus, ele é o nosso advogado, o nosso amigo que pode cuidar da nossa causa difícil. A Bíblia nos fala que Jesus, ele mandou um amigo consolador. Então, por mais que nós não tenhamos mais o nosso papai por perto, a nossa mamãe, nós temos um Espírito Santo que todos os dias conforta o nosso coração. E por mais difícil que a situação esteja, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, essas crianças resolveram se juntar e conversar com Pedrinho. E elas contaram para Pedrinho que o que faltava na vida dele era a alegria do Senhor. A partir daquele dia, Pedrinho começou a frequentar os cultos, junto com a Laurinha, com a Julinha, com o Joãozinho, com o André. E Pedrinho começou a frequentar os cultos e começou a cantar louvores animados. E começou a sentir a alegria que eles estavam sentindo cada dia mais. Os dias passavam, os momentos passavam e ele começava a se sentir mais alegre, mais feliz. Ele já estava satisfeito com os pais maravilhosos que ele tinha. Ele começou a se alegrar com as coleções de carrinho que ele tinha. Até que chegou o momento que ele disse assim: crianças, meus amiguinhos, eu entendi que o que estava me faltando era Jesus. Hoje eu quero aceitar Jesus no meu coração para que eu tenha a mesma alegria que vocês têm, porque eu quero ser como vocês são. Olha só. Olha só o que aconteceu com a vida de Pedrinho. Depois que ele tomou essa decisão, quando ele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, Pedrinho já não era mais aquela criança triste, sem vida. Agora, Pedrinho estava cheio do Espírito. Ele já podia até sorrir, porque agora, além da alegria, Pedrinho tinha paz. Ele tinha a paz que vem do céu, a paz que só Jesus Cristo nos dá. Pedrinho era grato pela vida que Deus deu para ele. E agora, Pedrinho podia se juntar com os seus amigos para adorar o Criador. Muitos de nós estamos como Pedrinho estava, sem vida, tristes, temos tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. Quando nós não temos Jesus Cristo na nossa vida, nós podemos ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores roupas, nós podemos ter tudo. Mas se não tivermos Jesus, sempre vai ter um pedacinho dentro de nós se sentindo incompletos, tristes. E é nesse espacinho triste, vazio, nesse espacinho que a gente começa a alimentar a tristeza, que Satanás vai criando as suas forças e colocando dentro do nosso coração as suas artimanhas, o seu pecado. Você lembra do jogo da salvação, das cores? Satanás vai usando do seu pecado para ir ganhando o nosso coração e plantando a tristeza dentro de nós. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, nós conseguimos colocar em prática todo o nosso potencial. Nós não nascemos para ser murchos, que nem Pedrinho estava, não. Nós nascemos para ser cheios do Espírito Santo, para ser cheios de Deus. E quando nós estamos cheios dele, a alegria existente na nossa vida é inacreditável, porque pode acontecer coisas ruins, mas Jesus está conosco. Podem nos acontecer coisas que nós não esperamos, algumas fatalidades da vida, mas Deus, ele nos conforta. E a palavra do Senhor diz que as nossas forças se renovam como as forças de uma águia, e se renovam todos os dias, porque a palavra do Senhor é aquela que nos alimenta e é tudo o que nós precisamos. Legal, né? Aprender de Deus com recursos simples. Use a sua imaginação, use a sua criatividade. Um recurso tão barato, tão simples assim, você consegue prender a atenção das suas crianças de uma forma que você não tem ideia. Após a hora da lição, você pode entregar esses balões para suas crianças e pedir para que eles contem a história de Pedrinho, que era triste, que era vazio porque não tinha o Espírito, porque não era cheio do Espírito. Vocês vão ver como
como seus alunos vão gostar dessa ideia, dessa prática. Um recurso prático, um recurso que mexe com a imaginação das crianças, porque ao mesmo tempo que eles vão prestar atenção na história, porque tudo está acontecendo, você está enchendo o balão, eles vão prestar atenção na história que vocês vão contar das crianças. E isso aqui é só uma adaptação, você pode usar, quem sabe, a história de uma criança que você sabe que está sofrendo, né, ou que perdeu o papai, você pode usar como que Jesus, né, Jesus pode curar, Jesus, sabe? Você tem que ter uma noção, um conhecimento da sua turma, um conhecimento das suas crianças, porque aí você vai pedir para o Espírito Santo direcionar os recursos de acordo com a sua turma. E não tem nada mais belo, nada mais gratificante do que permitir que o Espírito Santo use a minha vida, a sua vida, para tocar na vida de uma criança. As crianças têm o coração puro, as crianças têm o coração aberto para a recepção do Evangelho. E cabe a você levar esse Evangelho da melhor forma possível. Um grande abraço para você, até a próxima!